Olá pessoal, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Conexão X. E hoje, pessoal, hoje nós vamos falar sobre derrubar dogmas com questionamentos lúcidos. Bem, embora seja difícil listar muitos dogmas, eu vou fazer aqui um contexto, fornecendo alguns exemplos comuns e apresentar questionamentos lógicos e coerentes que podem desafiá-los. Então preste atenção. A ciência e a religião são incompatíveis. Aí eu questiono, por que a ciência e a religião não podem coexistir, considerando que muitos cientistas têm crenças religiosas? Existem áreas de sobreposição entre elas, inclusive. As diferenças culturais devem ser combatidas para alcançar a harmonia global. Aí eu questiono, as diferenças culturais não podem ser valorizadas como uma forma de enriquecimento mútuo? A harmonia global implica na uniformidade cultural? A sabedoria exclusiva dos mais velhos? Aí eu questiono, a idade é um fator determinante para a sabedoria? Os jovens não têm insights valiosos e conhecimentos a contribuir? A busca pelo conhecimento é inútil, pois nunca teremos todas as respostas. Aí eu questiono, a busca pelo conhecimento não é valiosa por si só, independente de atingir um estado de saber absoluto? O progresso científico não ocorre por meio de perguntas contínuas? Aí dizem, as diferenças de gênero justificam a desigualdade social. Aí eu questiono, existem fundamentos objetivos para afirmar que um gênero é superior ao outro? A igualdade de oportunidades não leva a uma sociedade mais justa e equitativa? Aí dizem, a autoridade é infalível, deve ser sempre seguida. Aí eu questiono, a autoridade não pode cometer erros ou abusar do seu poder? É possível questionar a autoridade de forma construtiva para promover um pensamento crítico? Esses questionamentos aqui, pessoal, visam desafiar os dogmas estabelecidos e estimular o pensamento crítico, promovendo uma abordagem mais racional e aberta em relação a crenças e conceitos amplamente aceitos. Eu vou citar alguns dogmas políticos, sociais, religiosos e derrubá-los com questionamentos lúcidos e coerentes. E espero que você aprenda a fazer o mesmo. E temos aí um dogma social que diz, as tradições culturais devem ser preservadas sem questionamento. Aí eu questiono, por que as tradições culturais não podem ser questionadas ou adaptadas à medida que a sociedade evolui? As tradições não podem cometer elementos prejudiciais ou injustos? Aqui temos um dogma religioso que diz, a minha religião é a única verdadeira. E aí eu questiono, qual é a base objetiva para afirmar que uma religião é a única verdadeira? Como podemos avaliar e comparar a validade das diferentes crenças religiosas? Aí temos um dogma social, o sucesso é medido apenas pela riqueza e status material. Aí eu questiono, existem outras formas de sucesso além de riqueza e do status material. O que define verdadeiramente uma vida bem-sucedida? Tem o dogma religioso, a homossexualidade é imoral e deve ser condenada. Aí eu questiono, qual é a base lógica e empírica para afirmar que a homossexualidade é imoral? Não é possível respeitar a diversidade sexual e promover a igualdade? Mais um dogma político, os políticos são sempre corruptos e desonestos. Aí eu questiono, essa generalização se aplica a todos os políticos? Não. Existem políticos íntegros e comprometidos com o bem comum. Aí tem mais um dogma social, mulheres são menos capazes em áreas científicas ou de liderança. Aí eu questiono, quais são as evidências empíricas que sustentam essa afirmação? Não é possível reconhecer e valorizar as habilidades individuais independente do gênero? Temos um outro dogma religioso, a minha religião é a única fonte de moralidade e ética. Aí eu questiono, não existem princípios éticos compartilhados por várias religiões e também por pessoas não religiosas? A moralidade não pode ser construída em bases humanistas e racionais também? Esses questionamentos visam estimular a reflexão crítica e o senso comum, encorajando você a uma análise mais profunda dos dogmas religiosos, sociais, entre outros. Aí nós temos um dogma social, a beleza é um padrão objetivo e universal. Aí eu questiono, como podemos definir objetivamente o que é belo? A beleza não é subjetiva e influenciada por fatores culturais e individuais?
Aí tem um dogma cultural interessante, que diz, a minha cultura é superior a todas as outras. Aí eu questiono, existem critérios objetivos para afirmar a superioridade de uma cultura sobre as demais? Não é possível valorizar e aprender com a diversidade cultural? Aí tem um outro dogma religioso. As escrituras sagradas são infalíveis e devem ser interpretadas literalmente. Aí eu questiono, não é possível considerar interpretações simbólicas ou alegóricas das escrituras? Como podemos lidar com contradições e passagens problemáticas presentes nas escrituras? Aí nós temos um dogma oculto. A intuição e a mediunidade são dons divinos infalíveis. Aí eu questiono, como podemos distinguir entre intuição e percepções subjetivas? Quais são os mecanismos que garantem a veracidade e a confiabilidade desses dons? Aí temos um dogma social. A educação formal é a única forma válida de adquirir conhecimento. Aí eu questiono, existem outras formas legítimas de obter conhecimento, além da educação formal? A experiência prática, o aprendizado autodidata não tem valor? Aí tem um dogma cultural. Os estereótipos são verdadeiros e representam grupos de pessoas. Aí eu questiono, os estereótipos não são generalizações injustas e simplistas? Como podemos reconhecer a individualidade e evitar o preconceito baseado em estereótipos? Aí tem mais um dogma social. O sucesso pessoal é determinado apenas pelo trabalho árduo. Aí eu questiono, existem fatores além do trabalho árduo que influenciaram o sucesso pessoal, como privilégios, oportunidades ou circunstâncias externas? É possível reconhecer essas variáveis e promover igualdade aí de oportunidades? Esses questionamentos que eu venho fazendo visam desafiar crenças e dogmas estabelecidos, encorajando a vocês a um pensamento mais lógico e com criticidade. Aí tem um dogma quanto aos animais. Os animais são inferiores e existem apenas para servir os seres humanos. Aí eu questiono, quais são as bases objetivas para afirmar que os animais são inferiores? Não têm eles direito à vida e ao bem-estar? O que faz você pensar que a sua vida vale mais do que a vida de um animal? Aí tem o dogma, os animais não têm emoções ou sentimentos. Aí eu pergunto, quais são as evidências científicas que sustentam esta afirmação? Não há pesquisa que indique a capacidade dos animais de experimentar emoções? Aí tem o dogma, os animais não têm direito à liberdade e devem ser mantidos em cativeiro. Aí eu questiono, por que os animais não têm direito à liberdade, considerando sua capacidade de sentir dor e buscar uma vida livre de sofrimento? Aí tem o dogma que diz assim, os animais não têm inteligência ou raciocínio. Aí eu pergunto, quais são os critérios utilizados para avaliar a inteligência dos animais? Não existem exemplos de habilidades cognitivas em diversas espécies de animais? Aí tem o dogma que diz, os animais não têm direito a uma vida livre de sofrimento. Aí eu pergunto, por que os animais não têm direito a uma vida livre de sofrimento, considerando sua capacidade de sentir dor e sofrimento emocional? Aí tem o dogma que diz, os animais não possuem consciência de si mesmo ou do ambiente ao seu redor. Aí eu questiono, quais são as evidências científicas que apoiam essa afirmação? Não existem estudos que sugerem que alguns animais têm consciência de si mesmo e do ambiente em que vivem? Aí tem o dogma que diz, a exploração animal é necessária para atender às necessidades humanas. Aí eu questiono, existem alternativas sustentáveis e éticas para a exploração animal, como a adoção de dietas vegetarianas ou veganas? É possível reduzir o uso do produto de origem animal? Aí tem o dogma que diz, os animais não têm direito ao ambiente natural e devem ser adaptados ao nosso ambiente. Aí eu pergunto, por que os animais não têm direito a viver em seu ambiente natural, considerando sua adaptação evolutiva e seu papel nos ecossistemas? Esses questionamentos visam estimular a reflexão sobre nossa relação com os animais e desafiar dogmas que os colocam em uma posição inferior e privados de direito. Agora eu vou falar alguns dogmas que estão relacionados ao poder. O dogma é o seguinte, o poder deve ser centralizado em uma única pessoa ou instituição. Aí eu questiono, quais são os benefícios de centralizar todo o poder em uma única entidade? Não é possível considerar sistemas de compartilhamento de poder para promover a representatividade? Tem o dogma que diz o seguinte, o poder corrompe inevitavelmente todas as pessoas. Aí eu questiono, essa generalização se aplica a todas as pessoas em posições de poder?
Não existem líderes e indivíduos que demonstram integridade ética em sua atuação? Aí tem o dogma que diz: aqueles que possuem poder têm o direito de impor sua vontade sobre os outros. E aí eu questiono: por que ter poder concede o direito de impor a vontade sobre os demais? Não é possível promover a igualdade, o diálogo e o consentimento nas relações de poder? Aí tem o dogma que diz: o poder é estático e imutável, sempre se manifesta de maneira opressiva. Aí eu pergunto: o poder não pode ser flexível e adaptável às necessidades e às aspirações das pessoas? Existem exemplos de manifestações positivas de poder que promovem o bem-estar e a justiça social. Aí tem o dogma que diz: o poder deve ser conquistado e mantido a qualquer preço. Aí eu questiono: por que a conquista e a manutenção do poder devem ser priorizadas em detrimento de valores éticos e de busca pelo bem comum? Não é possível promover uma abordagem mais colaborativa e baseada no consenso? Aí tem o dogma que diz sobre a desigualdade do poder é natural e inevitável. Aí eu pergunto: por que a desigualdade de poder deve ser considerada natural e inevitável? Não é possível buscar sistemas mais equitativos que promovam a participação e a distribuição justa do poder? Aí tem o dogma que diz: o poder deve ser obtido e mantido através da manipulação e da exploração dos outros. Aí eu pergunto: por que a manipulação e a exploração são consideradas estratégias aceitáveis para obter e manter o poder? Não é possível promover uma abordagem baseada na cooperação e no respeito mútuo? Não é possível reconhecer a expertise em diferentes áreas e promover a participação inclusiva? Aí tem o dogma que diz: aquele que não possui poder não tem voz ou influência significativa. Aí eu questiono: por que os indivíduos sem poder devem ser excluídos do processo de tomada de decisões? É importante ressaltar, pessoal, que os dogmas são crenças estabelecidas e inquestionáveis. Os dogmas geralmente não são questionados pelos seguidores. O dogma diz: a personalidade é fixa e imutável ao longo da vida. E eu pergunto: como podemos explicar as mudanças de personalidade ao longo do tempo, como o desenvolvimento pessoal e a capacidade de aprendizagem e adaptação? O dogma diz: o ego é essencial para a identidade e a sobrevivência. Aí eu questiono: existem abordagens filosóficas e espirituais que sugerem a transcendência do ego como um caminho para a autotransformação e o despertar espiritual. O dogma diz: o ego é a fonte da felicidade e satisfação pessoal. Aí eu pergunto, eu questiono: podemos encontrar uma felicidade mais duradoura ao buscar a conexão com algo maior do que o ego individual, como o serviço aos outros ou a busca por um propósito maior? O dogma diz: o ego é responsável pela competição e rivalidade entre as pessoas. Aí eu questiono: seria possível transcender a mentalidade de competição e desenvolver uma consciência de colaboração e cooperação em que o sucesso de um indivíduo não dependa da derrota do outro? O dogma diz: o ego é necessário para proteger e defender interesses individuais. Aí eu questiono: existem abordagens alternativas que promovem a empatia, a compaixão e o cuidado pelos outros sem comprometer a autenticidade e a expressão individual? O dogma diz: o ego define o valor e a autoestima de uma pessoa. Aí eu questiono: como podemos desenvolver uma noção mais saudável de autoestima e valor pessoal que não esteja exclusivamente ligada ao ego, mas sim aspectos mais profundos e autênticos do nosso ser? E o dogma diz: a identidade pessoal é completamente determinada pelo ego. Aí eu questiono: seria possível desenvolver uma visão mais holística da identidade, que leve em consideração não apenas o ego, mas também aspectos espirituais, sociais e transcendentais? Esses questionamentos visam estimular a reflexão e a exploração de diferentes perspectivas em relação aos dogmas da personalidade e do ego. Cada pessoa pode ter respostas e interpretações diferentes com base em suas experiências e pontos de vista individuais. Agora eu vou dar alguns exemplos de dogmas relacionados à beleza e ao corpo físico, seguidos aí por questionamentos lógicos e coerentes. A beleza é definida por padrões estéticos fixos e universais. Eu questiono: como podemos explicar a diversidade de conceitos de beleza em diferentes culturas e ao longo do tempo? Será que a beleza não é subjetiva e influenciada por aspectos culturais e pessoais? O dogma diz: a aparência física determina o valor e o sucesso de uma pessoa. Eu questiono: existem outras qualidades como caráter, inteligência, habilidades que podem ser igualmente valiosas para o sucesso e a realização pessoal. Como podemos promover uma visão mais abrangente de valor pessoal além de aparência física? O dogma diz:
A busca por um corpo ideal é essencial para a felicidade e a autoestima. Aí eu pergunto, será que a felicidade e a autoestima não podem ser desenvolvidas a partir do amor próprio, da aceitação e da valorização de todas as formas e tamanhos corporais? Será que a busca incessante por ideal externo de beleza traz realmente uma satisfação duradoura? O dogma diz que a beleza é exclusivamente determinada por características físicas. E eu questiono, como podemos valorizar outros aspectos da beleza, como a personalidade, a bondade, a compaixão e a expressão artística? Será que esses atributos não contribuem para uma verdadeira beleza que vai além da aparência física? O dogma diz, o envelhecimento e as mudanças do corpo são indesejáveis e devem ser evitadas a todo custo. E eu questiono, será que o envelhecimento não pode ser encarado como uma parte natural e bela da vida? Como podemos cultivar uma atitude de aceitação e gratidão pelas mudanças que ocorrem no corpo ao longo do tempo? O dogma diz, a comparação com os padrões de beleza é necessária para se sentir adequado e aceito. Questiono, será que a comparação constante com os padrões de beleza não leva a uma busca incessante por aprovação externa e insatisfação pessoal? Como podemos desenvolver uma autoimagem baseada na aceitação e no respeito por nossa singularidade? E esses questionamentos buscam desafiar os dogmas relacionados à beleza do corpo físico, incentivando uma reflexão crítica sobre as pressões sociais e culturais que moldam nossa percepção da beleza. Cada pessoa pode ter perspectivas diferentes e respostas individuais com base em suas experiências e valores pessoais. O dogma diz, Deus te ama, mas se você não segui-lo, Ele te mandará para o inferno. E eu questiono, se Deus me ama, como Ele me mandaria para o inferno? Se um pai e uma mãe jamais fariam isso. Bem, pessoal, na verdade a intenção desse programa é incentivar você a ter um pensamento lógico, crítico e realmente não acreditar em tudo, questionar. E buscar o questionamento, perguntar por quê, para quê e qual a finalidade dele. Porque os dogmas nos colocam numa caixinha, para que a gente aceite aquilo como verdade absoluta. É o questionamento que nos faz caminhar ao passo da nossa libertação e vitória nesse mundo das formas. Gratidão, pessoal. Beijo no coração de cada um de vocês.